Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia e hoje quero trazer algumas recordações aqui do meu jardim, comparando ele com os primeiros vídeos aqui do canal, 3 anos atrás, como estava diferente, né? E como tudo mudou bastante por aqui. Se vocês forem, eu não vou deixar nenhum link na descrição do vídeo, porque são lá atrás, lá nos primeiros vídeos do canal. O primeiro vídeo do canal foi um tour onde eu mostrei, né, todo o meu jardim, né, assim por alto, mas dá para ver bem como ele era. E olhando como ele é agora, a gente percebe o quanto mudou, né? E isso acontece por quê? Quando eu formei esse jardim, eu comecei com a grama, né? Antes mesmo da gente mudar para cá, eu plantei a grama esmeralda, né? Eram 3 tapetinhos e eu plantei aqui, fiz mudinhas, né? E plantei aqui na parte da frente do meu jardim. E com o tempo ela foi crescendo, foi se espalhando, e depois que a gente se mudou para cá, nós fomos tirando, né, mudas e fomos plantando no restante do jardim, até eu conseguir gramar todo o meu quintal. Ficou tudo gramadinho, que é o que vocês podem observar no primeiro vídeo do canal, né? Era tudo gramadinho. E hoje a gente só tem grama lá na calçada. Por quê? Com o passar do tempo, as plantas, né? Eu fui adquirindo plantas, né? Plantas grandes, árvores, frutíferas, arbustos, palmeiras, vários tipos de planta que inicialmente eu cultivei em vaso. Também mostrei muito disso para vocês, né? Muitas dessas plantas que estão aqui agora plantadas diretamente no chão, estavam em vaso, né? Em baldes de 20, 25 litros que eu tenho, até hoje eu tenho alguns, aqui não estão mais plantados, mas estão guardados. Todas elas estavam nos vasos, lá dentro da obra, né? Minha casa ainda está em construção e essas plantas ficavam lá. E aqui no jardim, eu tinha só plantinhas pequenas, né? Mas com o passar do tempo, eu fui trazendo esses arbustos, essas árvores, todas essas plantas de maior porte, eu fui trazendo e plantando aqui no jardim. E de acordo elas foram crescendo, elas foram sombreando o jardim, e esse sombreamento fez com que todo o meu gramado morresse, né? Ele foi morrendo pouco a pouco e hoje tá só a terra, né? O quintal todo tá só a terra, somente lá na calçada é que a grama se manteve. Por quê? Porque essa grama é a esmeralda. A grama esmeralda é uma grama para ser cultivada a sol pleno. Ela não sobrevive em meia sombra, que é o que o meu jardim se tornou, com todas as árvores já grandes e fazendo sombra. Tudo mudou por aqui. Então agora a solução que eu tenho é colocar a grama São Carlos aqui no meu jardim, porque ela é uma grama que se adapta a sol pleno e também a meia sombra. Agora temos que plantar para ver se vai dar certo com essa meia sombra aqui, porque em algumas regiões dá muito certo, porém o clima de cada região também tem que ser levado em conta, né? Eu vou plantar e vou fazer o teste, né? Assim que chegar a primavera, a gente vai fazer o plantio da grama São Carlos e vamos ver como ela vai se sair aqui, né? Pretendo tirar essas plantas menores, né, que ainda estão nos canteiros, que são plantas de sol pleno. Eu pretendo tirar porque
algumas até aqui estão dando certo, estão florindo, porém outras não. Essa agave aqui mesmo, olha, ela não tá bem aqui. Tá muito sombreado esse local. A agave é uma planta para sol pleno e ela não tá dando certo aqui, ó. Então eu vou ter que tirar ela daqui. Não sei ainda onde eu vou colocar, né? Porque ela é uma planta grande para colocar em vaso, mas eu vou tirar ela daqui. As demais, né? Eu vou tirar também e vou colocar tudo em vaso. Só aquela ali que eu pretendo deixar por enquanto, né? Porque ela também é muito grande para vaso. Mas se ela, com o tempo, ela parar de florir, né? Eu vou ter que tirar também e arrumar um outro local para ela. E muitas das vezes a gente tem que observar no cultivo das plantas, a gente tem que observar o nosso clima, a luminosidade que nós temos, e isso tem que ser observado a cada ano. Por quê? O meu jardim era muito ensolarado. Quando eu me mudei para cá, eu tinha muita planta de sombra, mas só que eu não tinha sombra. As minhas primeiras plantas foram plantas de sombra, eram samambaias, eram Dieffenbachs, né? As Comigo Ninguém Pode, eu tinha só uma variedade, mas é a planta mais antiga aqui do meu jardim. Inclusive é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu tenho essa Dieffenbach aqui já há uns 15 anos e as outras eu adquiri depois, né? Mas eu tinha as Sansevierias. As Sansevierias, elas se adaptam, né? Nas mais diversas luminosidades. Mas as plantas que eu tinha, na sua grande maioria, eram plantas de sombra. E eu tinha uma tenda onde eu colocava elas embaixo, né? E elas ficavam lindas, eram todas em vaso também e estavam bem bonitas. Com o tempo é que eu fui adquirindo as plantas de sol, já que eu tinha bastante sol no jardim. E só que essas plantas é que mataram o gramado, porque de acordo elas foram crescendo, foram sombreando, né? E também tem que ser levado em conta tudo, né? A casa, né? Nós construímos, a casa também vai sombreando o jardim. Cada coisinha que você faz vai sombreando. Mas o jardim, o muro, quando nós construímos também, ele sombreou também bastante o jardim. As construções em volta, né? Os vizinhos constroem também e as construções vão projetando sombra, né, no nosso jardim e tudo isso vai modificando. Por isso que muitas das vezes a gente tem uma planta, a gente cultiva sem muita dificuldade e depois, com o passar do tempo, aquela planta a gente percebe que ela já não desenvolve mais. Então é o momento da gente observar o que será que aconteceu, o que ela tinha, que ela estava bonita, que ela desenvolvia e que ela não tem mais, né? Para poder se desenvolver. E muitas das vezes é isso, né? Foi o que aconteceu com o meu gramado. Ele estava lindo, maravilhoso, radiante, porém, pouco a pouco ele foi morrendo. A grama foi ficando estiolada, ela foi raleando, foi aparecendo pontos de falha e esses pontos não se recuperavam. Era por conta da falta mesmo, né? De sol. O clima interfere? Interfere, mas o clima muda a cada 6 meses, né? Aqui nós temos a primavera e verão muito semelhantes, né? E o outono e inverno são muito semelhantes, né? Tanto no clima mesmo, né? Na temperatura, quanto na luminosidade. Então, isso interfere também. Eu me lembro que antes da gente construir a garagem, não era essa, era a outra garagem que nós tínhamos, tudo isso aqui pegava sol, né? Quando nós fizemos a garagem, a grama aqui nessa parte começou a morrer. Durante o outono e inverno, ela começou a ficar bem ralinha. Por quê? Porque no outono e inverno o sol vem lateral e a sombra da garagem era projetada bem aqui nesse local. E aí daqui para lá a grama ficava bem ralinha. Quando chegava primavera e verão, pegava sol e ela se recuperava. Hoje,
Com o tempo ela não se recuperou mais, porque as árvores cresceram e fizeram sombra nela durante a primavera e verão. E aí ela passou a ficar praticamente o ano todo sombreada. Então, assim, tudo isso tem que ser observado. Às vezes, uma planta que a gente quer muito, às vezes a gente vê, por exemplo, eu quero muito uma determinada planta, mas eu não consigo cultivar. Por mais que seja considerada uma planta fácil, eu não consigo cultivar. Por que que eu não consigo? Porque aquela planta não vai bem no meu clima. Às vezes ela não vai bem na luminosidade que eu tenho. A minha vizinha, por exemplo, pode ter uma planta daquela, linda, maravilhosa, sem dificuldade nenhuma no jardim dela, e eu não consegui cultivar a minha. Por quê? Porque eu não tenho a mesma luminosidade que ela tem lá no jardim dela. Isso é diferente, né? Então, eu acho que para a gente ter plantas bonitas, não o ano inteiro, porque nenhuma planta fica bonita o ano inteiro, né? A gente tem as mudanças no clima, e as plantas, elas sentem essas mudanças, né? Algumas plantas entram em dormência durante o outono e inverno e outras florescem no outono e inverno, né? Aqui o que eu tenho que sempre se destaca no outono e inverno é a neve da montanha, né? Que floresce agora no outono e inverno, ela está começando a florir, né? E tenho outras plantas também que florescem exclusivamente no outono e inverno, como é o caso ali, ó, da eufórbia puquérrima, o bico de papagaio, está começando a florir, né? Mas eu tenho plantas que entram em dormência, parecem até que estão morrendo, que é o caso aqui, ó, da resedá. A resedá está caindo tudinho, as folhas, olha. Ela floresce na primavera e verão, no outono e inverno ela cai as folhas e fica bem feia, parece até que está morrendo. Mas isso é simplesmente a planta sentindo a mudança climática. É sempre bom para a gente ter plantas que vão se desenvolver bem no nosso jardim, sem muita dificuldade, porque eu acho assim que planta não é para dar trabalho, né? Planta é para ser prazeroso, jardim é para ser um espaço para a gente aproveitar, para a gente contemplar, para a gente admirar, né? Se for para a gente ter muito trabalho ali no cultivo de uma planta, para ver a planta bonita, já não se torna mais tão prazeroso. Então, é bom a gente escolher plantas que vão se adaptar bem ao nosso clima, à nossa luminosidade, ao tempo que a gente tem também para dedicar, né, àquela planta. Por exemplo, eu já vi pessoas falar assim, é muito difícil matar cacto porque cacto é muito resistente. E não é bem assim, né? Eu já matei muito cacto, mas por que cacto é resistente? Cacto, de modo geral, os cactos são plantas de clima árido, de clima seco, de regiões desérticas, né? Lá eles nascem e se desenvolvem sozinhos, sem precisar ninguém cuidar deles, porque é o clima ideal que eles gostam, né? Água em escassez e muito sol. A gente tem isso aqui em Goiás? Não. Aqui em Goiás nós temos 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Então, matar um cacto aqui é muito fácil, né? Nos períodos de seca, outono e inverno, eles prosperam, eles se desenvolvem ali, porém, não é o ideal. Por quê? Porque é frio e os cactos gostam do clima quente e seco. Eles não vão suportar bem o frio. Já na primavera e verão, que chove bastante, eles têm o sol, mas também tem a chuva. Então eles ficam suscetíveis a cochonilhas, a pragas e doenças e acabam também morrendo por conta do excesso de água, né? Excesso de água, falta de sol. Então, assim, não existe dizer que cacto é difícil de morrer. Não, ele morre com muita facilidade. Ele é difícil de morrer lá, no clima ideal deles. Assim como plantas de floresta, plantas de clima tropical, plantas de clima úmido.
todas elas têm o clima adequado, que elas gostam, que elas apreciam e elas vão bem quando elas têm isso. Quando elas não têm, elas vão sentir e elas vão morrer com muita facilidade. E é importante a gente observar isso, né? E o nosso jardim, ele está em constante mudança e é sempre bom a gente observar, né? E manter aquelas plantas que se dão bem aqui no nosso cultivo, no nosso clima, para a gente não ter trabalho, né? Porque não existe muito segredo, né? O segredo é a planta estar no local adequado, com a luminosidade ideal, com a quantidade de água que elas precisam para elas poderem se desenvolver. A adubação não faz milagre na natureza, ninguém aduba planta. Elas simplesmente se desenvolvem porque estão no clima ideal que elas precisam. E também elas recebem a quantidade de água que elas necessitam. É sempre importante a gente observar isso, né? Porque não tem segredo no cultivo de plantas. Tem sim o local e o clima ideal, né? E muitas das vezes esse clima não tem nada a ver com o clima da nossa região, e sim com o clima do nosso jardim. Porque não é a mesma coisa o sol que pega no meu jardim e o sol que pega no jardim, no quintal do vizinho, né? Às vezes o vizinho não tem nada lá para sombrear, então dá para ele cultivar plantas de sol. Já eu, como tenho muita coisa para sombrear o meu jardim, as plantas de sol de pequeno porte ficam em dificuldade, né? Porque as plantas maiores aqui acabam tomando conta de todo o espaço, sombreando tudo. Para elas é ótimo, mas para as plantas menores que precisam desse sol, acaba sendo muita dificuldade o desenvolvimento. Olha só, essa neumárica, ela está maravilhosa aqui, inclusive ela está florindo já, porque ela é uma planta de meia sombra, então ela vai muito bem, né? Tá bem bonita, porém, aqui eu tenho uma moreia, que é a Dietes bicolor, que é uma planta de sol pleno. E ela não tá bonita, ela não tá desenvolvendo, né? Ela já esteve bonita, ela já floriu, ela já ficou muito bonita no meu jardim, porém agora tá muito sombreado para ela. Eu vou ter que tirar ela daqui para não perder. Se eu insistir em deixar ela aqui, ela vai morrer. Eu preciso pôr ela em vaso para poder colocar ela num local que pegue sol. Então tudo isso tem que ser observado, né? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Depois eu mostro outros locais, né, do meu jardim e faço também uma comparação de como era e como está. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Até lá!